Commedia dell'arte é um gênero teatral que se iniciou na Itália e se difundiu na Europa no século XVI. Considerada por muitos a base do teatro moderno, justamente por essa característica da fisicalidade das ações e também da improvisação, do trabalho de improvisação dos atores. Era um gênero especificamente feito para criticar a sociedade, porque era um teatro popular, então era levado ao povo, mostrando o que hoje em dia acontece também, que é a posição dos patrões e dos empregados, né? Essa disputa que havia, do poder também. O ator de Commedia dell'arte, ele deveria saber cantar, fazer malabarismo, recitar poesias, enfim, ele teria que demonstrar toda a sua habilidade corporal e artística. Como muitas das personagens da Commedia dell'arte vinham de regiões da Itália, regiões diferentes, onde haviam dialetos diferentes, muitas vezes não se entendia o que eles falavam. Então eles tinham que se expressar com o corpo para que o público, que era uma grande massa, percebessem o que é que estava acontecendo em cena, não precisando saber o que é que realmente eles estavam dizendo. Esse gênero teatral é importante para qualquer pessoa que faça teatro, porque ela possibilita um desenvolvimento da improvisação e de seu trabalho corporal, que é basicamente o instrumento de trabalho do ator. Quando eu falo trabalho corporal, eu também estou querendo dizer a voz, como parte do seu corpo. Como as personagens eram muito específicas e cada uma tinha característica própria, gestos próprios, eram muito difíceis de serem feitos por pessoas diferentes. Então, como todo ofício, daí o nome Commedia dell'arte, né, o ofício do ator era uma coisa como um trabalho mesmo de artesão, isso era passado de pai para filho. O filho aprendia com o pai todo o gestual, todas as posições, toda a forma de falar da personagem para se especializar naquela máscara, como eu disse, máscara corporal. Os criados na Commedia dell'arte tinham vários nomes. O mais conhecido deles era o Arlecchino, que nós conhecemos como Arlequim, Pulcinella, Polichinello, Colombina. Geralmente os empregados, eles tinham características de serem muito curiosos, atrapalhados, se acharem muito espertos, se meterem nas ações dos patrões para conseguirem alguma coisa em benefício próprio também. Os patrões tinham o Pantalone e o Dottore e o Capitano. O Pantalone, que era geralmente um velho ou uma pessoa de meia idade, com muito dinheiro e sovina. O Dottore, que era ou um médico ou um advogado, também com dinheiro e que falava muito e ninguém entendia nada do que falava. E o capitão, que era a figura do militar, parecia sempre muito corajoso, mas que ao primeiro sinal de perigo ele fugia. Era o maior covarde de todos dentro da história. Os enamorados eram as únicas personagens dentro da Commedia dell'arte que não se utilizavam de máscaras. Geralmente se apresentavam com o rosto limpo ou às vezes com uma maquiagem branca. Eles eram conhecidos por nomes próprios, como Lélio, Leandro, Fabrício, no caso das mulheres, Angélica, Sílvia, Cláudia. A trama da Commedia dell'arte era muito simples, se desenvolvia sempre com um final feliz, entre dois enamorados. Mas dentro dessa confusão, dessa trama, sempre acontecia alguma coisa, porque havia sempre um empregado, um Zani, que se confundia com tudo e atrapalhava um pouco esse romance. E sempre
também a intervenção do pai ou de outro pretendente da noiva dentro dessa história. Como era um teatro que era realizado ao ar livre, a vestimenta também era muito importante para se identificar quem era a personagem que estava em cena. No caso do Pantalone, por exemplo, ele se vestia com uma calça vermelha muito justa, um casaco, paletó, por cima disso uma capa preta e usava uma máscara com um nariz adunco muito grande, um bigode muito grosso, grande, sobrancelhas grossas e um cavanhaque que ele sempre ficava passando a mão. O Dottore podia ser um advogado, um juiz, e a roupa dele era sempre preta, era uma capa preta longa, com uma renda branca no peito e geralmente um chapéu preto também, além da bengala que ele usava na mão e uma pasta junto ao corpo. Algumas vezes também usava até uma peruca longa, como se fosse de juiz também. Dentre as personagens do Zani, os mais característicos são Arlequino e Brighella. O Arlequino, ele usava uma máscara geralmente preta ou marrom, que tinha um calombo vermelho para denunciar que ele havia levado uma paulada de seu chefe, porque o Arlequino sempre vivia apanhando pelas confusões que ele aprontava. A roupa dele era sempre feita de pedaços de tecidos variados, de trapos, por isso que originou aquele conhecido traje do Arlequino, que é de losangos coloridos, e ele usava também na cintura um barrete, que é para, assim como ele levava a pancada dos patrões, ele podia bater em outras pessoas menos favorecidas que ele, além de algumas vezes usar um chapéu vermelho. O Brighella era o criado na casa, ou muitas vezes aparecia nas histórias como dono de uma estalagem ou dono de um restaurante, era o criado que cuidava da comida. A roupa dele era sempre em tom branco ou amarelado, com detalhes em verde. E usava uma máscara também no mesmo tom, amarelado ou verde, com um grande bigode e um chapéu de cozinheiro ou um chapéu de hoteleiro. As apresentações todas eram realizadas ao ar livre em palcos que eram montados para isso ou nas próprias carroças que os transportavam às cidades. Era um teatro muito popular que era levado ao povo por justamente fazer uma crítica à sociedade e no qual algumas vezes eram cobrados ingressos ou era passado uma cesta ou, como se diz, um chapéu para angariar dinheiro para suas montagens e para sua sobrevivência. O cenário das apresentações era composto apenas de uma ou algumas cortinas que mostravam o local onde estava se passando a ação. Justamente por ser um espetáculo que era feito em vários locais, dentro das viagens deles, eles anunciavam a sua chegada, a sua presença com estandartes, com grandes panos onde era anunciado o nome da companhia e que ela estava chegando para a apresentação naqueles dias ou por quantos dias iam ser feitas essas apresentações na cidade ou na região. Uma característica muito importante, talvez a mais importante da comédia dell'arte, é que não havia texto escrito. Todas as histórias que aconteciam eram baseadas em situações programadas. É claro que, como os atores se especializavam em determinados personagens, eles já tinham consigo um roteiro pré-estabelecido. Isso possibilita para os alunos da rede desenvolverem suas próprias histórias através de improvisações e de criação de personagens para aquela trama desenvolvida. Vai, vai, vado. L'hanno spinto. Non mi ricordo niente. Squilli di trombe, strepito d'armi, segni di morte. Segni di trombe, suoni d'armi, strepito di morte. Ecco il capitan.
Ecco il capitano. Non si ricorda. Capitan Matamoros, non fate fracasso! Fracassa! Il Capitan fracassa! Primissimo fra i primi guerrieri di massima fama! Num determinado momento, essas improvisações foram levadas ao papel. O primeiro autor que levou isso como texto teatral, escrevendo uma peça teatral, foi Carlo Goldoni, que é conhecido muito por ter colocado essas personagens da comédia dell'arte em textos já prontos. O texto dele mais conhecido é Arlequim, Servidor de 2 Amos. Uma curiosidade da comédia dell'arte é que não havia propriamente um diretor do espetáculo. Existia a figura do capo cômico, que chamavam, que era uma pessoa que funcionava como administrador da companhia, a pessoa que cobrava os ingressos e ele que propunha muitas vezes o roteiro a ser seguido pela companhia, o roteiro das histórias. Como é um gênero teatral que prima pelo trabalho corporal e pela improvisação, a máscara é utilizada também para identificar aquela personagem, assim como a sua vestimenta, e para, de certa forma, anular a expressão facial da personagem e deixar que a expressão corporal fale mais do que o próprio rosto. Daí a dificuldade da comédia dell'arte, onde toda a expressão, toda a emoção deveria ser mostrada através do seu corpo.